Shalom, Shalom seja com todos. Hoje vamos falar sobre o reino dividido. Então nós vimos na aula passada que como o pecado de Salomão, de como Salomão ofereceu sacrifícios, né? Como ofereceu incenso, diz que ele amou muitas mulheres e essas fizeram o coração dele pecar. E ali Salomão perde o reino, né? Perde 10 tribos. Né? Então, aqui nós já vamos ver a continuidade desse processo. Tá vendo aqui que agora tem um monte de pauzinho aqui, né? Um monte de flechinha. Agora nós estamos entrando nessa fase do reino dividido, né? Em que nós tínhamos até Salomão. Salomão foi o terceiro rei, então Saul, Davi e Salomão, e cada um deles basicamente reinou sobre a nação como um todo. Com o reino dividido, agora então nós temos aqui o reino do norte e o reino do sul e Judá. Tá? Então a parte de baixo aqui, como falamos na aula passada, nós vamos mostrar os reinos, né? Aqui os reis que reinaram ao sul, em Judá. E no reino do norte, né, que também é chamado de Israel, né? Israel, Efraim, tribo de José, entre alguns dos nomes, ok? Então, esses daqui são os principais, né? Então, as 10 tribos do norte, as 10 tribos, né? É muito interessante porque nós vamos... porque é tão importante guardarmos isso? Porque quando nós entrarmos... quando você vai ler os livros proféticos, Isaías, Jeremias, Daniel, todos esses livros vão tratar dessa... ou eles vão estar num momento de exílio assírio, que é para onde vão as 10 tribos do norte, ou o exílio babilônico, quando vai Judá. Então sempre vai tratar ou com as 10 tribos do norte, né, que vão ser espalhadas. E, interessantemente, esse será, por exemplo, um termo que faz muita diferença na interpretação profética. Por exemplo, Yeshua, quando ele vai conversar com a mulher Cirofenícia, e ele diz assim, e ele tem aquela passagem das migalhas dos cachorrinhos, né? De comer as migalhas dos cachorrinhos. E ele vai dizer algo interessante, ele vai dizer assim, eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não está falando do todo, está falando das ovelhas perdidas. Entende? Então, olha, pensa que forte essa declaração de Jesus, essa declaração de Yeshua. Eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso significa que todas as ovelhas que foram achadas passam a ser Israel. Olha como isso muda a nossa... Né? Em Lucas capítulo 15, Yeshua vai contar uma parábola, né? Que tem 3 partes. Né? A primeira parte fala sobre as 100 ovelhas. Depois eu falar sobre a dracma perdida, tudo está falando sobre ovelha perdida, dracma perdida, e um filho que se perde, e um filho que fica. Porque depois, quando volta do exílio babilônico, só a única tribo que volta é Judá. Então olha como é importante nós entendermos a terminologia profética. Porque nos livros lá ele vai dizer assim, porque Israel fez tal coisa, mas Judá
pecou mais ainda do que a sua irmã. Porque os profetas vão lidar de uma forma separada com esses dois grupos. Né? Então, a importância da gente entender essa terminologia. Né? Então, Reino do Norte e Reino do Sul. Então, o reino é dividido. Jeroboão, a outra coisa interessante aqui, nós vamos dar uma pequena mudada aqui. Jeroboão aqui ainda está no ano 3070 depois de Adão, tá? Isso aqui seria o ano 930 antes de Cristo. Então a gente vindo daqui, né, nós vamos chegar no ano 3070. Mas se a gente fazer antes de Cristo, nós estaremos no ano 930. Nós passaremos a contar agora a partir dessa numerologia, dessa contagem de anos antes de Cristo, ok? Por quê? Porque a maior parte das coisas que você vai ver nos ensinos e na história tem a ver com, ele vai dizer, antes de Cristo. Então o exílio assírio aconteceu em 722 antes de Cristo. Você não vai ver uma contagem em 3270, não, você vai ver 722. Então vai ficar mais fácil. Lembra só que até aqui, até Davi, ano 2990, né? Cerca de 3.000 anos depois de Adão, né? Depois a gente vai começar a contar daqui para cá, para ficar mais fácil, porque aqui tem muitos detalhezinhos, né? Quando vão entrar cada um dos povos, né? Cada um dos reis persas, dos gregos, né? Para nós entendermos e ficar mais fácil para a gente fazer essa contagem. Tá? Então, aqui o reino foi dividido. Jeroboão, né? Na verdade, Roboão, o filho de Salomão, assume aqui no ano 931. Ele assume Judá, ele assume todo Israel, mas assim, muito como o pai era Salomão, então naturalmente Salomão morre, Roboão já se assenta no trono sobre todo o reino. Mas ele é filho de Salomão, ele é filho de Judá, né? Ele é filho do sul. E os do norte vêm e falam, e aí, como é que vai ficar? Os impostos vão ficar do mesmo jeito? Tudo vai ficar do mesmo jeito? Daí tem aquela passagem clássica em que ele diz assim, vocês, escutando os conselhos dos seus jovens amigos, ele despreza o conselho dos anciãos, e ele diz, o meu dedo mínimo será maior do que os lombos do meu pai. Né? Então, se vocês achavam que os impostos do meu pai eram pesados, agora os meus, vocês, né? Então eu vos castigarei com ferroadas de escorpiões, né? Então, e aí o reino se divide de vez. Jeroboão fica com as 10 tribos do norte e Roboão fica reinando apenas sobre Judá. Lembrando que Benjamim já tinha sido absorvido aqui, né? Por Judá. Tá? Então são duas tribos em uma aqui, né? E aqui nós vamos então, nós teremos vários reis aqui vamos falar primeiro sobre o sul, né? Roboão em 931, ele vive apenas 20 anos, né? Aqui como rei. Em 911 quem assume é o rei Asa, né? Que faz uma boa administração, né? Depois nós vamos ter o rei Josafá em 970. Então você veja que tem muitos mais reis já na parte de cima, porque as perturbações aqui começam muito rápido. Jeroboão, ele faz duas coisas que são extremamente pecaminosas, né? Ele faz um altar aqui no norte, vamos dizer que aqui está o reino, né? Então aqui no norte, em Dan, ele faz um bezerro de ouro. No sul ele faz outro bezerro de ouro, em
em Betel, né? E por quê? Porque Jerusalém é aqui embaixo, debaixo da fronteira, aqui já ficava Jerusalém. Então, o povo teria que descer, né? Todo esse povo tinha que descer para vir para Jerusalém, porque era o lugar onde se oferecia sacrifício, onde estava o templo de Salomão. E Jeroboão diz, se descer esse povo para cá, todos os piedosos, vai descer todo o povaréu para cá e eu vou ficar sem povo, vou reinar sobre quem? Né? Então ele disse, não precisa descer, nós temos os nossos Elohims aqui, nós temos os nossos bezerros de ouro, a semelhança do que fez o povo aos pés do Monte Horebe, né? lá com Moisés, né? No Monte Sinai, aqui Jeroboão também faz 2 bezerros de ouro, um aqui, um no norte, em Dan, e outro em Betel, né? Então ele fecha tanto o norte para os povos do norte, os sírios, né? Ele fecha para todo aquele, para que o povo não saísse dali, e também para o sul, tá? Então é a partir daí que nós iremos ler o texto de capítulo 13, 1 Reis, capítulo 13, versículo 1. Diz assim, está falando então, capítulo 13, capítulo 14, vamos falar sobre a condenação da idolatria de Jeroboão. Eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. O homem clamou contra o altar por ordem do Senhor, dizendo, altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, e qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que sobre ti queimam incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo, este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá, e a cinza que está sobre ele se derramará. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei Jeroboão a palavra que o homem de Deus clamara contra o altar de Betel, estendeu a mão de sobre o altar, dizendo, pegai-o! E logo a mão que estendera contra ele secou-se, de modo que não podia tornar a trazê-la para si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, conforme o sinal que o homem de Deus, por ordem do Senhor, havia dado. Então, aqui é o episódio daquele profeta novo, que depois vai encontrar com o profeta velho, né? Porque aqui depois desse episódio ele tem que ir embora, ele não pode comer na mesa do rei, né? Ele não pode voltar pelo mesmo caminho que ele foi, e ele para, e o profeta velho, sabendo desse homem de Deus, manda chamá-lo à sua casa, e por fim esse profeta novo desobedece ao Senhor e acaba morrendo, né? Então é uma passagem muito interessante, poderíamos falar sobre isso, sobre esse ensino, né? Desse jovem cheio do profético de Deus, cheio de zelo pelo Senhor, que acaba pecando por escutar e desobedecer o Senhor e escutando o profeta velho, né? O profeta velho teria até um ensino para ele, né? Mas ele foi desviado do seu caminho, né? Então, aqui nós vamos ver, os reis, e aí Jeroboão, né? O final da vida de Jeroboão ele é condenado, né? A sua família é condenada, e assumem Nadab em 910 a.C., Baasa 909, veja que Nadab reinou 1 ano, se muito, né? Então, Baasa 909, Elá 886,
E aí depois, que também um ano só, porque eram tomadas de poder, eles normalmente tomavam o poder, e aí durava um pouco porque alguém já os assassinava, por causa da profecia sobre a vida de Jeroboão. E aí começa uma linhagem, né? E aqui entra Zimri, né? Que logo morre e dá origem a Onri no mesmo ano, né? Em 885. E Onri é o cara que consegue estabelecer a região e começa um reinado, e ele estabelece uma capital, Samaria, e aí tudo começa uma nova fase, e também com um lugar bem conhecido que vai se tornar a capital do Reino do Norte, então Samaria, né? Ele é o pai de Acabe, né? Então em 885 Onri entra, em 874, né? Passa a reinar Acabe, né? Então isso está no capítulo 16, versículo 19, né? E aqui nós vamos ter uma questão bem interessante, que é o começo, né, do ciclo de Elias, né? Então nós vamos ter, nós já tivemos vários profetas pequenos, bem pequenos, né? Não no sentido de que eles eram anões, né? Mas no sentido de que eles falaram muito pouco, né? Como até esse homem de Deus aqui, veio um homem de Deus, não tem nem o nome dele, né? Também não tem o nome do profeta velho, né? Então mas nós vamos ter várias pequenas profecias, né? Jeú, Micaías, né? Vamos ter pequenos profetas. Mas aqui nós temos, né, o reinado de Acabe, e é quando começa o ciclo de Elias, né? Então nós vamos nos ater um tempo nessa questão do ciclo de Elias, porque nós temos aqui uma entrada numa questão extremamente importante nas regiões celestiais, né? Nós temos uma história que é como um grande parênteses na história desses reis aqui. Elias vai ser talvez o maior símbolo profético desse período, né? Nós vamos ter depois grandes profetas como Isaías, né, Jeremias, mas Elias, a simbologia dele profética, ela é igualada em tamanho ao apostolado de Moisés, né? Então, para Israel. E a figura que ele vai representar, porque ele é o cara que ele vai profetizar para o Reino do Norte, que está em total apostasia. Total. O Reino do Sul tem seus problemas, né? Não está vivendo em total certo, né? Mas o Reino do Norte já está completamente contaminado, né? Então, vamos ler aqui do versículo 16. Então, 1 Reis, capítulo 16, versículo... Peraí... eu quero ver se eu pego um pedaço aqui antes. Nós já falamos, né, que Onri comprou o monte de Semer, ele comprou o monte Samaria, que é da onde sai o nome Samaria, né? No versículos, vamos começar mesmo no 29. Então diz assim, 1 Reis 16, 29. Acabe, filho de Onri, tornou-se rei no 38º ano de Asa, rei de Judá, e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de Amri, fez o mal aos olhos de Yahweh mais do que todos os seus antecessores.
Como se não lhes bastasse imitar os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, desposou ainda Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a servir a Baal e a adorá-lo. Erigiu-lhe um altar no templo de Baal, que construiu em Samaria. Acabe erigiu também um poste sagrado, e cometeu ainda outros pecados, irritando Yahweh, Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel que o precederam. No seu tempo, Hiel de Betel reconstruiu Jericó, pelo preço de seu primogênito. Abiram lançou-lhe os fundamentos, e pelo preço do seu último filho, Segube, assentou-lhes as portas, conforme a predição que Yahweh fizera por intermédio de Josué, filho de Nun. Então aqui nós vamos ter uma parada sinistra, porque esse é o momento em que, cara, Baal se torna agora o rei da terra. Né? Então Acabe levanta um templo em Samaria a Baal. Baal se tornou o rival de Yahweh. É nesse momento aqui que Baal se torna digamos assim, o Deus. Né? Até então a palavra Baal, que significa marido, senhor ou dono, né? Era uma palavra usada para o próprio Yahweh. Né? E nós vamos ver mais na frente, em outros escritores, dizendo assim, eu sou o teu Baal. Né? Assim, vocês estão adorando o Baal, mas eu sou o teu dono, eu sou o teu senhor, eu sou o teu marido. Né? Então, a palavra aí no original, marido, é a ideia de que eles estão se casando né? Jezabel traz isso com ela. O pai dela era sacerdote. Etbaal era um sacerdote de Baal. E ele era tipo um rei sacerdote. Então ela vem como filha do maior representante de Baal dos Sidônios. Né? Então há um casamento terrível aí. Né? E Jezabel já começa um processo de matar os profetas de Deus ou convertê-los a profetas de Baal. Então, essa é uma das primeiras coisas que nós precisamos saber sobre Jezabel. Que Jezabel ela é uma, né, aqui é uma representação, ela é uma mulher, uma representação feminina, mas a ideia de um espírito de Jezabel é aquele que não age através do poder, mas através da manipulação. Ele tenta usar o poder de alguém, manipular para que seja feita a vontade dela. Quem está reinando é ela. Né? Ela não tira o cargo do poder. Ele está lá. E é ela quem usa desse poder, é ela quem usufrui, é ela quem desfruta disso, que usa a sua maneira. Né? Então, o espírito de manipulação e controle que há em Jezabel é um espírito que existe modernamente, né, no mundo e na igreja. Né? Oh, na igreja? Sim. O Senhor disse, né, para uma das 7 igrejas do Apocalipse, ele disse, porque toleras Jezabel que está no vosso meio. Era a igreja de quem? A igreja do Senhor. Quem está falando é Yeshua. Né? Ele está dizendo, vocês toleram Jezabel no vosso meio. Né? Mas dei tempo para ela se arrepender. Se não se arrepender, ela e seus filhos vão. Né? Então, essa ideia de que há um poder. Pode ser desde um casamento, em que o marido é um bananão. Né? O bananão é aquele que entrega o seu governo para a sua mulher. Mas pode ser uma figura masculina. Jezabel pode estar numa empresa e aquela pessoa na posição de autoridade, ela não opera na sua autoridade. E tem alguém que opera e que manipula. Né? O língua de cobra, né? Tá ali, falando na orelha, né? E
aos ouvidos daquele que detém a posição de liderança, mas que não governa. Então, como se combate o espírito de Jezabel? Não através de ataque direto a Jezabel, mas estabelecendo novamente aquele que está na posição. O Acabe ele tem que assumir a sua posição. Quando aquele que tem a posição de governo assume, Jezabel já não consegue mais atuar. Então, a restauração é essa, né? E lembrando que tudo, o reino do nosso Pai é um reino hierárquico, de posições totalmente definidas, né? Ele é Yahweh dos exércitos, dos ordenados, daqueles que estão todos debaixo de um funcionamento, né? A qual ele é o cabeça, né? Então, interessante nesse texto aqui também, versículo 34, no seu tempo, Hiel de Betel reconstruiu Jericó, pelo preço do seu primogênito Abirã. Então, aqui, o Hiel, o que ele faz? Ele sacrifica seu filho para que os fundamentos de Jericó sejam estabelecidos. E o seu segundo filho, né? E pelo preço de seu último filho, Segube, assentou-lhes as portas. Quer dizer, a ideia de que se tornou tão grande a idolatria, a porta que Acabe abriu, se casando com Jezabel e fazendo um templo para Baal, né, que tudo aquilo que Josué, que eles tinham conquistado quando eles entraram na cidade, e na terra, né, eles entraram em Canaã, e a primeira cidade que eles destruíram, né, foi Jericó, que significa lua. Né? Era o centro de adoração à lua, era o que prendia toda aquela terra, era a cidade-chave. Então, quando caem as muralhas de Jericó, né, aí o resto do país vai sendo tomado, o resto daquelas terras vão sendo tomadas. E todos os demais santuários, as casas Beit Shemesh, né, a casa do sol, da adoração ao sol, todos os lugares foram sendo tomados, as cidades foram sendo ou destruídas, porque o Senhor mandava destruir tudo, como destruiu Jericó, não podia tomar nada, era uma cidade-chave. Sem derrubar os muros de Jericó, imagine que eram os muros espirituais de Canaã. Quando eles destroem, quando eles entram em Jericó, caem os muros que o impediam de adentrar o resto do país. Tinha uma estratégia do nosso pai, né? Então o que acontece aqui é que Josué, depois, o que ele fez? Ele amaldiçoou Jericó e disse: aquele que levantar Jericó ao preço do seu primogênito, por causa dos fundamentos morrerá o primogênito, pelas portas morrerá o seu mais novo, né? O que aconteceu aqui? A idolatria estava tão grande, né, que Jericó foi restaurada. Existe até hoje, né? Mas ela foi restaurada. Aquilo que tinha sido destruído, tinha virado um montão de ruínas, né, foi restaurado. Só que esse homem teve que pagar um preço, né? Seus 2 filhos, né, foram mortos, né? Foram sacrificados. Quer dizer, a cidade, para ser levantada, o mundo espiritual precisa do quê? Sangue, né? Sacrifício. Então, capítulo 17. Elias, o tesbita, um dos habitantes de Galaad, disse a Acabe: pela vida de Yahweh, o Deus de Israel a quem sirvo, não haverá nesses anos nem orvalho, nem chuva, a não ser quando eu o ordenar. Então, Elias já chega solando, né? Solando. É interessante que é um típico caso de um homem, cara, que tem uma, digamos, um temperamento mais
é difícil a gente usar, né, esses modelos de temperamento, porque eles não são tão precisos, mas seria aquilo que antigamente a gente chamava de fleumático, né? Elias era meio fleumaticão, né? Mas você vê que ele chega assolando já, porque a ideia é de que quando o Espírito toma, ele vai para cima, né? Da mesma forma que Moisés, por exemplo, que seria talvez um cara colérico, né? E se torna o homem mais manso da face da terra, né? De como quando o Espírito o toma. Sansão não era forte o tempo todo, ele era forte quando o Espírito o tomava, né? Então, aqui ele chega e ele profetiza que não haverá chuva. Qual é a implicação disso, né? Uma terra com 65 a 70% de deserto, né? Cara, com a pouca chuva que já tem, já é difícil viver, né? Imagine agora, para de chover, até que eu diga de novo que vai chover. Vira as costas e ó, pum. Da hora tu se pensa assim, o cara é profeta? Vai dar certo isso daí ou não? Não, ninguém acha que se vai dar ou não. Mas passa 1 ano, 2 anos, 3 anos sem chuva alguma. E aí o Acabe tá louco em busca de Elias. E até que dá esse tempo, o Senhor diz para ele, vai, acontecem muitas coisas na vida de Elias. Elias vai para o ribeiro de Querite, vai para a viúva de Sarepta. Elias faz multiplicar os bolos, né? E ele está vivendo, até que vem novamente a palavra do Senhor a Elias. Então, ele não falava a hora que ele queria, mas depois de 3 anos, ele está vivendo, está comendo na casa da viúva, comendo pão, né? Bebendo água, porque o Senhor multiplicou até que voltasse a chover. Então o Elias, ele também passa pelo processo. Olha aí mais um texto em que fala de que a igreja passa pelo processo. Junto. Ela está livre. Ela está guardada, mas ela passa pelo processo. Ela não está livre do processo. Então, 3 anos depois, o Senhor, ele está voltando, encontra Abdias, né, um servo, e é aí que está procurando por pasto, né, junto com Acabe, e Abdias o encontra, e leva Elias até Acabe, e acontece esse episódio, em que capítulo 18, o confronto de Elias com os profetas de Baal. A luta pelo monoteísmo, né? A batalha pelo monoteísmo. Quem é Deus? Quem é Deus? Elias diz, junte os profetas, né? Junte os profetas de Baal, né? E diante de todo o povo, né? No capítulo 18, versículo 21, né? Elias fala algo muito importante. Tudo isso daqui são símbolos para hoje, né? São símbolos para nós hoje. Nós estamos falando de uma terra que é o Reino do Norte, ainda que estivesse em plena idolatria, ainda era a nação de Israel. O povo que era de Deus, completamente perdido, totalmente errado. O Senhor está irado com eles, né? Elias profetiza quando ele diz não vai chover sobre essa terra. Elias é um cara ele está sendo totalmente legalista. Ele está agindo em cima daquilo que o Senhor tinha dito no livro de Deuteronômio, em vários textos, cara, mas no livro de Deuteronômio, capítulo 28, bênçãos e maldições, vai dizer assim, se vocês fizerem e andarem, todas essas bênçãos vão correr atrás de vocês. Se vocês pecarem, todas essas maldições contidas nesse livro vão vir sobre vocês. E uma delas era, não vai chover. Então Elias, cara, o que ele diz? Cara, ele profetiza em cima daquilo que ele entendeu. Ele falou assim, cara, a terra está contaminada.
quando ele diz não vai chover, não vai chover. Acabou. Deu, acabou. Eu estou falando, eu estou aqui, não é da cabeça dele, e nem o Senhor está inventando algo novo. O Senhor está dizendo, estou fazendo aquilo que eu falei que ia acontecer com vocês. Se vocês é um reino que funciona de forma legal, né? Se você cumpre, você recebe o benefício. Se você descumpre, você recebe né? Seria o ônus, né? Dá para dizer isso? Que é o ônus? Os irmãos que tem, né? O que o contrário do benefício seria só o malefício, né? Seria o prejuízo de se quebrar aquele princípio, né? Tudo se move por princípio. A semente já tem dentro dela tudo que é necessário. Você pegou a sementinha da laranja, plantou a sementinha da laranja, cara, regou a sementinha da laranja, cara, e começa a brotar aquela arvorezinha, e você fala assim, nossa, que vontade de comer maçã, nossa, tomara que cresça rápido para que eu coma maçã, né? Tomara que essas maçãs sejam lindas, e sejam apetitosas, e gostosas, e maçã, que tomara que dê maçã, e quando começa a florescer e alguém diz isso aí, laranja. Não, eu quero maçã. Vai colher maçã? Vai mudar? Não. Eu repreendo o espírito de laranja. Nasce o espírito de maçã, sai o espírito de laranja. Não, cara, não vai nascer laranja. Não vai nascer a maçã. É segundo a sua semente desde Gênesis capítulo 1. Não tem saída. Elias está fazendo uma coisa totalmente que está dita, que está falada, que funciona daquele jeito. Por isso, quando o Senhor lhe disse, vão, porque toda autoridade me foi dada, vocês vão reproduzir aquilo que eu fiz. Como eu fiz, eu ensinei vocês a fazerem. Por isso, ensinem uns aos outros a fazerem como eu vos ensinei. E vão pelo mundo e façam segundo esse padrão. Eu sou o sinal, eu sou o padrão, eu sou o modelo e eu estou dando para vocês essa mesma capacidade, estou abençoando, estou liberando, estou dando autoridade para vocês fazerem do mesmo jeito. Por isso que quando você ora, as pessoas são curadas. Mas quando você fala, você não precisa saber tudo o que você vai falar, porque quando você abrir a boca, o Espírito que está em vós vai falar. Você não precisa ter medo. Né? E assim por diante, né? Todas as coisas estão dentro de um princípio legal, né? Então aqui eles vão encontrar, e no versículo 21 Elias, quando está diante de todo o povo, tem 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Astarote, né? Ao todo 850 profetas. Né? Jezabel fez um trabalho de discipulado sinistraço. E qual é o foco dela? É o profético. A Jezabel sempre busca o profético. Ou para destruí-lo, se é um profeta genuíno, se são profetas genuínos de Deus, ou para usá-los segundo Baal, segundo um outro senhor. Mas o foco é sempre o profético. Através do profético, quem pode negar o profético, né? Estavam todos lá falando em nome de Deus, né? Então, os reis chamavam, e você vai ver isso, como isso é forte na nação. Tem um rei, mas também tem um sacerdote e tem um profeta. E o profético vai se tornar um padrão poderoso, porque ele é a boca de Deus na terra. Então, desde a escola de Samuel instituiu uma escola, ele foi o profeta que todas as palavras que ele falou, nenhuma o Senhor deixou cair por terra. Né? Há um processo de restauração, ele é o que unge o Davi, o rei, né? E assim, um profeta é o que anuncia a Salomão que ele vai perder o reino. Né?
crede nos profetas e prosperareis. Prosperareis, quer dizer, é algo necessário. Efésios capítulo 4, versículo 11 vai dizer, e ele mesmo, Yeshua, né? Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então isso quer dizer que para os santos serem aperfeiçoados, precisa do quê? Da manifestação de Yeshua através dos seus ministros. Então tem que ter mestre? Tem que ter mestre, tem que ter ensino. Agora a igreja só tem pastoral. Oh, todo mundo, né? Queridão. Mas pouca Bíblia, poucos dons espirituais. Pouco. Entende? Tem o mestre, tem muita Bíblia e pouca cura, pouco relacionamento, não tem comunhão, né? Tem o profético, tá todo mundo dançando, pulando, cara, fazendo loucurada, sem entendimento, sem conhecimento da palavra, indo só na vida do Espírito, porque, cara, que a gente gosta de ficar rugindo, né? Nós somos, né? Cara, tem todo tipo, já vi todo tipo de coisa louca. Mas é a totalidade que vai trazer. Sempre a coletividade do que o Senhor fez, né? Precisamos crer nessas coisas, precisamos entendê-las, orar por elas, buscar por elas para que tenhamos, no mínimo, se não temos pessoas que representem totalmente aquele ministério, mas que nós tenhamos a influência vinda de outros. Nós não temos nenhum profeta de ofício ou alguém que seja realmente, mas nós cremos nisso e recebemos isso que vem da parte do Senhor por todo o seu corpo, né? Então, no versículo 21, diante de todo o povo, ele diz assim, até quando pulareis? A ideia ali no original é de perna em perna. Até quando vocês vão estar entre dois pensamentos? Cocheareis entre dois pensamentos. Tá de um lado, tá do outro. Baal é legal, né? O negócio. Mas Yahweh é o Deus que sempre esteve, que conquistou essa terra. Mas o Baal, mas é Yahweh. Então, cara, afinal, né? Então, Elias o chama e diz assim, se Baal é Deus, então que responda com fogo. Se Yahweh é Deus, que responda. O Elohim que responder com fogo, esse é Deus. Tá beleza? O povo disse, beleza, né? Louco para ver o pau quebrar, né? Tipo assim, nós não temos nada a ver com essa história, mas claro que nós queremos ver fogo vindo do céu, né? Então, beleza, não está com a gente, eles que provem, né, se ele é profeta de Deus. E Elias diz, eu sou um homem sozinho, vocês são 450, comecem com vocês, né? E cedo eles começaram, esquartejaram o animal, colocaram sobre o altar e ficaram até o meio-dia, dançando, pulando, invocando a Baal, né? Invocando a Baal, invocando a Baal, invocando a Baal. Chegou ao meio-dia, cara, nada. E Elias está fazendo o trabalho dele, porque ele sozinho tem que descarnar o novilho, vai ter que cortá-lo, montou o altar, restaurou o altar que tinha sido destruído, pedras, junta 12 pedras segundo as 12 tribos de Israel. Novamente, o que ele está fazendo? Ele está sendo legalista, no bom sentido, agora. Não no sentido religioso. Ele está fazendo uma pedra, ele está trazendo toda a simbologia que é necessária segundo o padrão de Deus. Isso já tinha sido feito antes. Josué já tinha sido feito isso. O memorial já está sendo levantado. O altar é segundo Deus. Lembra que nós falamos sobre Davi, que
tentou carregar a arca numa carroça de bois, não é segundo. O avivamento não vem porque a gente quer. Ele tem princípios que regem isso. O Senhor encontra algo, está produzindo algo em pessoas. Altares estão sendo levantados, segundo um ensino, segundo algo que já foi estabelecido por Deus. Tem que haver unidade, se não houver unidade não vai acontecer. As 12 tribos de Israel, e ele vai montando aquele altar, e ao mesmo tempo ele está tirando sarro deles, ele está dizendo assim, o que aconteceu com o Baal de vocês? Né? Será que está dormindo? Gritem mais alto, quem sabe ele está dormindo, ou foi viajar, né? Ele começa, o Elias, ele tá, pensa, ele assim, se deu ruim, mano. Ele vai morrer. Elias vai morrer. Se Deus não responder, Elias vai morrer. Então, são 450. Ele vai virar o sacrifício. Os caras vão sacrificar ele. Vão tocar fogo nele. Os 450 profetas mais o povo. Né? Então, ele não tem nada a perder. Né? O forte disso é que Elias, né? Eliá, né? O nome dele é O Meu Deus é Yah, né? O meu Deus é Yahweh, né? É a contração Yah, né? É Yahweh. Então, ele tá no meio do propósito. É o momento do Elias brilhar. Ele nasceu para isso. Elias nasceu para esse momento. O nome dele significa O Meu Deus é Yah. Então, ele está dizendo para o povo, cara, se Baal é Deus ou se Yah é Deus. Né? Eu estou aqui e a minha vida vai testificar que Deus é. Que Yahweh é Elohim. Ele é o Elohim. E aí, os caras estão lá e aí eles começam a se ferir. Se cortar e derramar sangue deles mesmos. Para que venha, porque não está acontecendo nada. E eu fico imaginando aquele povo já, tipo, já olhando para aqueles caras, Baal, tudo, né, com as roupas, né, com os negócios, cheio de penduricalho, e batendo os negócios. Cara, desde o amanhecer até de tarde. Então já passou o meio-dia, eles já estão se ferindo há horas, e quando chega no momento do sacrifício da tarde, o sacrifício da tarde acontecia às 3 horas da tarde. Isso te lembra alguma coisa? No momento do sacrifício da tarde, ele já tinha montado o altar. Ele tinha colocado as 12 pedras. Ele cavou uma vala em volta das 12 pedras. Uma vala tão grande para que cabiam duas coisas de sementes para encher aquela vala. E ele diz para eles derramarem água sobre aquilo. Sabe? Eu lembro de uma propaganda antiga, né? Com refrigerante Tim, né? O cara no deserto, com os dentes tudo... Dia sem escovar os dentes, com a boca seca, cara, né? Aquele negócio, o cara se arrastando pelo deserto com um isoporzinho assim, cara, assim, provoque a sede até não aguentar mais. E o cara abria o isoporzinho, pegava um amendoim salgado e comia amendoim salgado, cara, com aquela boca tudo seca, assim, né? Depois ele tirava uma tinha, assim, tipo uma... Para quem não lembra, né? Para quem não tem a nossa idade, tipo, abre um refrigerante, uma Sprite, né? Geladinha, e daí ele toma aquele negócio no deserto. Aquilo fazia você desejar aquela comida, aquela bebida, né? Ele vai provocando, ele provoca a bênção. Ele diz, joguem água. E eles jogam água sobre tudo aquilo a ponto de ir enchendo aquela vala.
molha o sacrifício, molha o animal, molha as pedras, molha a lenha, molha tudo, mais uma vez. Eles jogam água de novo, os caras já estão pensando assim, esse cara tá louco, você não vai pegar fogo nunca. Ele fala, mais uma terceira vez. Ele não tem medo, ele crê. Ele não tem medo, ele sabe. Para isso ele nasceu. Esse é o momento dele. De testificar a sua lealdade fiel, a sua fidelidade, a sua crença fiel, leal, o seu amor a Yahweh, a sua fidelidade total a Ele. Não importa quantos tem, não importa quantos endiabrados tem, que creem em outras coisas, em outros deuses. Ele diz, o meu Deus é Yah, diante de todos, nem que eu tenha que morrer. E quando ele clama, o fogo desce. E é tão poderoso. Eu imagino que o Senhor estava assim, vai. E na hora que Elias clama, é como se viesse do céu aquele... Faz de uma vez só. E consome todas as coisas que estão ali, não só o sacrifício. Consome as pedras, a água, a lenha, consome tudo. E aquele povo deve ter ficado, tipo, e aí Elias diz assim, agora peguem eles, peguem, matem, façam purê, leva eles até o penhasco cair e degola todos eles. Ele degola os 450 profetas. O episódio que esse cara entra sozinho, Tinham mais profetas, o Senhor tinha reservado mais gente, mas ele é o protagonista dessa história, ele está sozinho, não tem ninguém agora do lado dele, não tem servo, não tem, a gente não ouve falar mais nada, ele está no meio de uma parada sinistra, ele está no meio do inferno. Aí acontece uma segunda coisa. Jezabel, quando antes Acabe, agora houve essa limpeza, Elias diz, Acabe, vamos lá que vamos subir o monte que a chuva vai vir. Vou orar e a chuva vai vir. Elias ora, seu servo vai lá 7 vezes olhar, vem a tempestade e a chuva volta ao país, um símbolo de que um sinal concreto de que a bênção de Deus agora, que o Senhor aceitou, aceitou o sacrifício, aceitou o retorno deles, a techuvar deles ao Senhor. E aí chove novamente. Elias ora e chove. No dia seguinte, Acabe fala para Jezabel. Jezabel então não estava no mesmo lugar, E Jezabel diz, assim como você fez para os meus profetas, para os profetas de Baal, assim me faça o que quiserem se eu não fizer a mesma coisa com você. Se eu não matar, você se não tiver morrer do mesmo jeito que eles morreram. E aqui eu queria que pudéssemos pensar um pouco a respeito da batalha espiritual. Paulo vai dizer assim, depois de ter feito tudo, ficai firmes. E eu queria falar muito sério, não apenas com os que estão aqui, mas com todos que ouvirem essa mensagem, por esse vídeo, por essa aula. De quantos líderes, de quantas pessoas, de quantos homens e mulheres de oração e intercessão que entram na batalha, mas sofrem as retaliações, os pesos, as depressões,
por muitas vezes não saberem entregar, não saberem se proteger, não saberem se cercar de pessoas fiéis que também estejam orando por ela, por ele. Elias, cara, ele sente o peso tão grande porque estava num lugar nas regiões celestiais, cara. Cara, o Reino do Norte foi dando espaço, cara, para uma atuação demoníaca de alto nível. A terra, que era para ser a terra de Deus, foi contaminada num nível violento. E quando esse homem, cara, destrói aqui na terra aquilo que sustentava, que permitia que essas atuações demoníacas, principados, potestades, dominadoras, né, espíritos de trevas atuassem nessa terra, esses espíritos agora estão indo sobre quem? Né? Isso é uma coisa, isso acontece de uma forma muito simples e para a maioria de uma forma diária. Você ora por uma pessoa, você ora por uma situação, há uma perturbação, há uma luta, aquela pessoa é liberta, mas o peso vem sobre quem? Sobre você. Sobre aquele que estava orando. Diz que o Yeshua diz que o Espírito, uma vez que ele saiu da vida daquela pessoa, ele vai procurar um lugar, ele vai para os lugares áridos, que é o lugar de habitação de demônios, mas não encontrando um lugar onde ele possa habitar, porque o Espírito ele precisa de algo físico para habitar. Ele volta para aquela casa e encontrando ela vazia e ornamentada, o estado, não é que vem 7 demônios mais, mas o estado daquela casa se torna 7 vezes pior. Né? Porque agora há mais ódio, há mais desejo de destruição. Elias agora sofre uma pressão. Eu imagino, cara, que ele não mexeu num vespeiro. Ele mexeu em vesperos, marimbondo, abelheiro, tudo que tinha, cara, ele mexeu. Tudo aquilo agora está... Ele é simplesmente sugado. E as palavras de Jezabel são as palavras de Satanás. Você vai morrer. E há um peso espiritual nisso, nessa declaração. Elias, cara, sai e assim, cai numa depressão profunda, né? Só quer dormir, né? Que daí o anjo vai lá acordar ele. Elias, acorda aí, velho, né? Trouxe pão e água aqui, come. Ele come, deita e dorme de novo. Pensa no cansaço espiritual. Pensa aquele momento. Você já teve o desejo de chutar o balde? Você já chegou num lugar onde você disse: não aguento mais. Eu estou muito cansado. Eu estou muito cansado. Parece que tudo está dando errado. Parece que as pessoas à tua volta já... Você não vê, mas não consegue mais enxergar o que Deus fez. Você não vê o fruto. Você já está cansado. Às vezes até o fruto, cara, começou a dar ruim. Parece que está podre. Parece que não está funcionando. Cara, é só trabalho. Se envolveu em um monte de coisas que você percebe que só te cansaram. Só te exauriram. Só sugaram a sua energia. Que você se envolveu com pessoas que não era para você ter se envolvido, e aquilo foi te cansando, e agora são relacionamentos que não tem como desfazer, ou que tipo assim, que tem um custo violento para desfazer, é uma sociedade, é um ministério, é um casamento, ou seja, o que quer que seja. Chegou num ponto em que você está assim, só o pó. Só o pó. Esse lugar precisa de uma grande entrega. Precisa de um descanso. Precisa de chutar o balde
diante da face do nosso Pai. Não para as pessoas, não na empresa, não para destruir vidas ou humilhar pessoas ou mesmo se destruir. Há saída para isso, mas só há uma pessoa que consegue fazer esses fardos pesados se tornarem leves. Retornar, é necessário retornar, fazer techuvá, se voltar para Ele, né, de todo o coração. Todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Elias vai até esse monte, o Monte Horebe, o monte de Deus. Ele come e ele anda 40 dias e 40 noites. Cara, o trajeto dele é violentamente grande. Mas ele vai para onde? Para o lugar da aliança, para o Monte Sinai. O lugar onde Deus tinha falado. E ele se coloca naquele lugar e lá ele fica, até que o Senhor chama ele. Aí tem furacão, tem terremoto, tem fogo e tem uma brisa suave. E quando ele se coloca na fenda, na mesma fenda que Moisés se colocou, cara, o Senhor diz: vem, Elias. Elias, sai para fora. Né? Elias, venha para fora, venha. Sai daí. Saia desse lugar. É você que caminha em direção ao Senhor. Mas esse lugar não é um lugar, o lugar do terremoto, todas essas coisas, o Senhor sempre já tinha manifestado lá em Moisés. E assim era o coração de Elias. Estava injustiçado, estava se sentindo, né, terrivelmente machucado. Eu fiz coisas grandiosas, eu fiz coisas pelo Senhor. Podia estar decepcionado com o próprio Deus. E o Senhor o chama. Falei, Elias, e aí? E Elias repete o que ele tinha falado quando ele estava dentro da caverna. E ele diz: só eu sobrei. Só eu estou aqui. Não tem mais ninguém. Né? E eles procuram me tirar a vida. Né? E o Senhor não debate com Elias. É interessante que o Senhor não argumenta com ele, não diz: ô Elias, né? O Senhor fala assim: cara, eu tenho 7.000 que eu reservei, que não dobraram, né? Mas o Senhor faz o que Elias pediu. Elias chegou né? Eu vou te aliviar disso daí, né? Eu vou te dar uma continuação, e isso é muito forte. Até aqui nós não vimos alguém que Elias preparou. Mas o Senhor diz: vai, unge Azael, rei da Síria, né? Unge Jeú, né? É ele que vai matar Jezabel, é ele que vai, cara, e unge a Eliseu como um profeta no teu lugar. Então, você veja que há Elias não unge a Jeú e nem a Azael. Quem vai fazer isso vai ser Eliseu. Fala do discipulado, da continuidade. Uma das formas do Senhor nos aliviar da nossa vida, veja que nós estamos falando, algumas vezes já falamos hoje aqui sobre coletividade, né? É a coletividade que peca, mas ao mesmo tempo é a coletividade que o Senhor quer, uma boa coletividade. É essa que o Senhor quer. Essa coletividade, o Senhor, é você se cercar de pessoas, nas suas orações, nas suas intercessões. Um que está orando por aquele que está orando, e outros que estão orando por esse que está orando por aquele. Né? Cara, estão intercedendo, estão batalhando juntos, estão entregando esses pesos. Né? É algo que fazemos sempre, nos retirarmos do lugar da intercessão. Sabe, é importante entregar sempre depois de uma batalha espiritual, de um tempo de batalha. É importante nós entregarmos ao final disso: Senhor, nós te entregamos todo o peso desta batalha. Te entregamos todo o peso, te entregamos toda a carga de intercessão que o Senhor fez passar por nós para que orássemos aquilo que está no seu coração.
né? Nós te entregamos porque nós não conseguimos carregar esse peso. Nós não temos essa estrutura. Obrigado porque o Senhor nos fez privilegiados e compartilha conosco coisas que são do teu coração. Porque Yeshua hoje vive para interceder pelos santos. Então, nós nos fazemos participantes dessa obra nas regiões celestiais. Mas é importante que depois que a gente termina, a gente entrega isso e a gente saia desse lugar, né? O Senhor, continuamos aqui à sua disposição, mas nós nos retiramos deste lugar e voltamos agora, porque agora nós temos que ver se eu tiver que trabalhar com esse peso, ferrou. Nós não temos essa capacidade, mas o Senhor nos alivia e continuamos disponíveis para outros momentos de intercessão, né? Eu lembro de Gênesis 18, quando Abraão está intercedendo por Sodoma e Gomorra. E terminando de interceder, ele diz assim, se tiverem 10 justos naquele lugar. E o Senhor diz, tá bom, se tiverem 10, não destruirei. E diz assim, e retirou-se o Senhor de Abraão. Beleza, acabou a intercessão. Retirou. Acabou, retira-se desse lugar de intercessão. Entrega ao Senhor. E volta normalidade. Porque não tem por que você orar, interceder, batalhar, expulsar e depois permanecer nesse lugar, sentindo peso. Elias estava assim. E nenhum homem na face da terra, né, a não ser o nosso Senhor Yeshua, teve essa capacidade, ou terá, né? Então, Elias transfere seu manto a Eliseu. E agora, né, Eliseu passa a pertencer a Elias, né? O manto significa pertencimento. Então agora você é meu discípulo. É um profeta, agora você vai ser separado. E eu agora tô indo. Acabou, minha jornada aqui acabou. Já falei com Deus, tá tudo certo. Tô indo embora. Então, a partir da semana que vem, né, na próxima aula, falaremos a partir disso, dessa continuação. Ok? Que a Shalom do Senhor seja sobre a sua vida, né, e que essas palavras possam edificar e fortalecer o seu coração. Shalom.